11 de março, dia 70 de leitura bíblica. Hoje vamos ler Números 15, do versículo 17 até o 16, capítulo 16, versículo 40. Vamos ler Marcos 15. Vamos ler Salmos 54, 1 ao 7, Provérbios 11, 5 e 6. Vamos a isso. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando chegarem à terra que eu lhe farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta da eira. Assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta das suas gerações. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então quando se fizerem alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, como sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma das pessoas cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel como o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas se a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, que seja dos naturais da terra, quer estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que encontraram apanhando lenha levaram a Moisés, a Arão e toda a congregação, e eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que devia se fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: Esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação levou para fora do arraial e o apedrejaram e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e de seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Por que, então, vocês exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto, e ele falou a Corá e a todo
o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. A quem ele escolher, esse ele fará chegar. Façam isso. Peguem incensários, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas Ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de Deus de Israel ter os separado da congregação de Israel para fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar a você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. Agora vocês buscam também o sacerdócio. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de vocês terem tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você também quer se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhos como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga seu incensário diante do Senhor. 250 incensários também você e Arão, cada qual com o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e Arão: afastem do meio dessa congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda a congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão. Os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda juntamente com suas mulheres, filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisso vocês saberão que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morreram todas as pessoas que forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então saberão que esses homens desprezam o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas as palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e engoliu todas as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles.
Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceu no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários no meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que eles que façam lâminas para cobertura do altar, porque eles trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal a filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal, aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Marcos 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram num conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-o e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor que está dizendo isso. Os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume, e Pilatos lhe respondeu dizendo: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pois bem, ele percebia que era por inveja, que os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com esse a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifica-o. Mas Pilatos disse: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais alto: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, e o saudavam dizendo: Salve o rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto púrpura e vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziam Jesus para fora, a fim de crucificarem. E obrigaram Simão, o Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com acusação contra ele dizia: O rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu a escritura que dizia: Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: você destrói o santuário em 3 dias e o reedifica. Salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas zombando, diziam entre si: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos.
Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando no meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-o na ponta de um caniço, deu-lhe beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e o serviam. E, além dessas, haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isso é, véspera do sábado, José de Arimateia, o ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se do que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Salmos 54, do 1 ao 7. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te ofereci sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Provérbios 11, 5 e 6. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. É isso. Terminamos então dia 70 de leitura bíblica. Valeu, galera. Continuamos assim amanhã. Sempre uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, todos os dias, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Amanhã tem mais. Valeu? Deus abençoe. Daqui a pouco eu subo o vídeo no YouTube. Falou!